E aí, pessoal, vamos mergulhar hoje numa das passagens mais incríveis da Bíblia, que é a carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 4. Pensa só, Paulo escreveu isso por volta de 61 depois de Cristo, de dentro de uma prisão em Roma. E o curioso é que essa carta não é para puxar a orelha de ninguém, sabe? É o contrário, é para apresentar um sonho, uma visão gigante do que a igreja pode ser. E essa visão toda pode ser resumida aqui: sonhar grande, entender o porquê e ter a disciplina para chegar lá. É uma frase poderosa, né? E ela captura direitinho o que Paulo queria dizer não só para o pessoal de Éfeso, mas para a gente hoje também. A ideia é não se contentar com pouco, mas buscar um padrão mais alto, com foco claro e a garra para fazer acontecer. Então fica a pergunta: que padrão mais elevado é esse? E já adianto, Paulo não estava falando de construir prédios maiores ou criar mais programas. Ele estava, na verdade, apresentando uma espécie de planta baixa, um projeto divino de como uma comunidade de pessoas pode crescer junta para se tornar algo vivo e maduro. E para começar a entender esse projeto, a gente precisa dar um passo para trás e redefinir uma palavra-chave: igreja. O que é a igreja nesse plano? A resposta de Paulo pode ser surpreendente, porque ela nos obriga a mudar o foco de uma organização para um organismo. E essa diferença é tudo. Muita gente pensa na igreja como uma instituição, cheia de regras e estruturas. Mas a imagem que Paulo usa é muito mais radical. Ele fala de um corpo. Um corpo é vivo, é conectado. Cada parte precisa da outra para funcionar. É uma mudança total de perspectiva. E isso faz ainda mais sentido quando a gente olha a palavra original em grego, ekklísia. Essa palavra não tem nada a ver com prédio. Ela significa literalmente a comunidade dos que creem. A própria palavra já mostra que a essência da igreja é ser um povo, um grupo de pessoas unidas por um chamado para crescer. Ok, se a igreja é um corpo formado por um monte de gente, a próxima pergunta é meio óbvia, né? Como é que isso se mantém unido? Então a gente sai do o que a igreja é e entra no como ela deve viver. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Porque vamos combinar. Juntar um monte de gente diferente, com opiniões, gostos e personalidades distintas, como fazer a unidade ser algo real e não só uma ideia bonita? Paulo, felizmente, nos dá uma resposta bem prática. E a resposta está aqui. Não são regras, são atitudes. Posturas do coração. Primeiro, humildade, que é basicamente entender o valor que o outro tem. Depois, mansidão, que não é fraqueza, mas sim força sob controle. E por fim, longanimidade, que nada mais é do que a boa e velha paciência para lidar com as falhas uns dos outros. Essas são as colunas que sustentam a unidade. E aqui vem o pulo do gato. A unidade não se baseia em a gente sempre concordar ou ter afinidade. Ela se baseia numa verdade maior, que todo mundo ali compartilha. A base é uma só: um corpo, um espírito, um Senhor. É uma unidade de propósito, e não necessariamente de opinião. Certo. Já temos a fundação, que é ser um corpo. Já temos a postura, que é a da unidade. Agora, Paulo apresenta as ferramentas, os recursos que Deus deu para equipar cada membro desse corpo para o trabalho. O verso 11 lista esses papéis: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas, atenção, é fundamental entender que isso aqui não é uma lista de cargos de poder. São dons, são funções que algumas pessoas recebem para ajudar a construir o todo. E para que serve tudo isso? A resposta é clara e direta. O objetivo desses dons não é dar status para ninguém. É para equipar, treinar, aperfeiçoar todos os membros da comunidade para que cada um possa fazer a sua parte. É um modelo onde um capacita o outro. Então, com a base, a postura e as ferramentas definidas, a gente chega no grande objetivo de todo esse projeto. Qual é o alvo final? Para onde essa construção toda está nos levando? E o contraste que Paulo descreve é forte. De um lado, ele fala de crianças espirituais, que são instáveis, levadas por qualquer ideia nova que aparece, como um barquinho à deriva. E do outro lado, o alvo, uma pessoa madura que alcança a medida da estatura da plenitude de Cristo. É uma meta de transformação profunda. E a parte mais importante é esta: não é uma jornada para criar super-heróis espirituais isolados. A palavra-chave é todos. O objetivo é que o corpo inteiro, como um todo, cresça junto até alcançar essa maturidade e essa unidade. Isso, claro, nos leva à parte prática. Essa visão é gigante, é coletiva, mas e cada um de nós? Onde cada pessoa se encaixa nesse plano grandioso?
Aqui está o motor desse crescimento. Não é só a verdade e nem só o amor. É a combinação perfeita dos dois. É ter o compromisso de falar o que é certo, com honestidade, mas sempre com um cuidado e um amor genuíno pelo outro. É essa mistura que faz o corpo crescer. E essa é a ideia central do verso 16. É como um sistema. O bem-estar do todo depende da cooperação de cada pecinha. Quando cada membro faz a sua função, por menor que pareça, o corpo inteiro se fortalece e cresce de um jeito saudável. E essa reflexão nos leva a uma conclusão bem provocadora. Ela liga diretamente a nossa responsabilidade pessoal com a missão de todo mundo. A decisão de uma pessoa de não crescer, de ficar estagnada, não é só um problema particular. Acaba afetando o progresso do corpo inteiro. E a gente termina com essa reflexão. Esse projeto gigante de Deus para a igreja não é uma coisa abstrata, que vai acontecer um dia. Ele acontece hoje, no dia a dia, com a pequena contribuição de cada um. Então a pergunta que fica no ar é essa: de que forma o crescimento de cada um, no agora, está ajudando a construir esse todo?